Eu vou ler o versículo que nós vamos estar pregando hoje, que está lá em Jonas, né? Capítulo 2, versículo 9. Você não se preocupe que eu vou ler aqui, tá bom? Mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção hoje nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meu querido. Para quem não sabe, nós estamos pregando uma série de mensagens dentro dos profetas menores, e nós viemos caminhando já em Joel, Obadias, Oséias, e nós entramos no livro de Jonas domingo passado. Se você quiser ver a mensagem do domingo passado, está no YouTube, você pode ver lá. Mas é importante a gente fazer um link entre a mensagem, porque até sexta-feira eu estava dando aula sobre hermenêutica, eu estava explicando isso, que a Bíblia é um conjunto. A divisão da Bíblia foi em 1640 e 46, que fizeram a Bíblia com essa divisão por versículos, por capítulo. Até então era um rolo completo. O que nós precisamos entender, então, quando você quer entender um capítulo, é interessante você ler o que vem antes e o que vem depois, que aí você se citou. Então, o que aconteceu domingo passado que nós pregamos? Muitas pessoas classificam Jonas como um fujão, como um covarde, mas nós mostramos aqui que não. O problema de Jonas é o problema, às vezes, da sociedade moderna de hoje. Não saber lidar com mágoas e ressentimento. Jonas tinha uma mágoa muito grande dos assírios. E quando Deus levanta ele para pregar o evangelho, ele fica doido. Muitas pessoas não conseguem fluir no mover de Deus porque foram machucadas, né, vitimizadas no passado, que infelizmente isso acontece, mas elas não sabem lidar com essas situações. Nós, como cristãos, precisamos entender que a obra do Espírito Santo em nós não é fazer você pular no Espírito ou falar em línguas. A obra do Espírito Santo em nós, além de trazer o fruto que é o caráter, é curar as nossas emoções. E são tantas emoções, né? É curar as nossas emoções, é curar a nossa alma para que essas mágoas, esses ressentimentos, essas frustrações, como Jonas enfrentou, não nos leve a fugir de Deus e se esconder e sofrer tudo aquilo que ele passou. Então, sim, no capítulo 1, nós vemos Jonas atingindo o fundo do poço por causa dessas mágoas e por causa dessas questões mal resolvidas. Preste atenção, meu amado, não adianta você restaurar um casamento, restaurar uma relação com teus filhos, você restaurar em qualquer área da sua vida, se você não souber o que é colocar para fora, o que é confessar e o que é perdoar. Se você quiser saber mais sobre mágoas e ressentimento, domingo passado foi o culto inteiro só sobre essa temática. Então, se no capítulo 1 Jonas começa a descer e a descer, porque você começa lendo e desceu a Jobe, depois desceu ao porto, depois desceu, né, no mar, depois desceu no vento. Quanto mais ele se afundava nas suas mágoas, ou seja, quanto mais eu e você não lidarmos com ressentimento, com situações mal resolvidas, nós podemos ir afundando sem perceber. Porque onde estava Jonas? No porão do navio. Todo aquele caos acontecendo, vamos tentar, eu sempre trabalho na questão contemporânea, né? Todo aquele caos, às vezes, acontecendo na vida da pessoa, seja na vida profissional, empresarial, financeira, matrimonial, família, todo aquele caos acontecendo, e quando a pessoa está cheia de ressentimento, ou às vezes cauterizada por causa do pecado, ele não enxerga. Ele não consegue perceber. Talvez ele só vai perceber quando ele estiver no fundo do poço, e aí ele vai ter que aprender uma lição que nós vamos ensinar hoje. Quando chegar no fundo do poço, só tem uma saída: oração. Oração. E nós vamos chegar lá. Então Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não desistira dele. Por isso que quando estava cantando imensurável amor de Deus, que me procura, que me acha, que sobe montanha, que escala montanha, que vai, eu pensei, só faltou colocar o que eu vou falar hoje na mensagem. E é capaz de entrar nas profundezas do mar para encontrar a minha vida. E para dizer, Silão, eu ainda te amo. Silão, eu ainda tenho um plano para a tua vida. Silas, eu ainda quero restaurar todas as áreas que precisam ser restauradas. Porque, meu amado, não é porque eu sou pastor, porque eu estou aqui pregando, não existe áreas que Deus não quer aperfeiçoar ainda na minha vida. Todos nós estamos nesse trabalho. Todos nós estamos
sujeito e colocado numa caminhada cristã. Ninguém é mais santo aqui, mas nós estamos num processo. A grande diferença, e eu já vou falar num dos slides, é como que eu vou lidar com as minhas experiências. Porque Jonas aprendeu a lição, apesar dele ter sido cabeça dura, porque quando o pecado está no coração do homem, quando a mágoa está no coração do homem, quando a frustração está no coração do homem, gente, as pessoas não enxergam. As pessoas não conseguem ver como que as coisas estão dando tudo errado. Você já viu uma pessoa que está lutando contra a área X, Y da vida, e aí eles vêm justificando, o cara talvez é viciado numa determinada situação que é pecado, mas ele tem uma série de justificativas, por exemplo, eu faço isso porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo outro. A pessoa, quando quer justificar o pecado, infelizmente, eu vou te dizer, é triste, porque ela vem com racional. Uma das coisas que eu falo muito quando eu dou aula da história da igreja é a entrada do século XIX, quando o iluminismo entra, eu já disse muitas vezes aqui, e começa a trazer a questão racional, cognitiva, e a igreja começa a assimilar coisas que não tem como assimilar. Olha o mover de Deus aqui hoje. Talvez você fale, mas como é que foi isso? Quem foi lá receber uma oração? Você pode ter vindo receber uma oração, uma unção do Senhor, ou você pode ter vindo na cabeça ter recebido um despacho, quem sabe um benzimento. Qual que é a diferença? É a disponibilidade do meu coração. Senhor, eu vou lá, eu não sei quem vai orar por mim, mas eu quero que o Senhor use quem vai orar por mim com autoridade, intrepidez, e que talvez ele simplesmente vai dizer, Deus te ama. Porque às vezes a gente acha que o mover profeta tem que ter palavras de fogo, labaredas de fogo, e palavras assim tremendas que vai como revelação. Já teve várias situações que Deus falou assim, quando você orar com aquela pessoa, simplesmente diga, eu te amo. Deus ainda te ama. Teve uma pessoa que Deus só mandou falar isso, Deus não desistiu de você. E eu falei, Deus, essa coisa mais, só falta eu dizer parabéns para você, né? Eu falei, Deus, mas é muito simplório, ele está na fila, ele está me esperando, ele até falou que quer que eu ore com ele, ele quer uma palavra, Senhor, diga que eu não desisti dele. Quando eu falei isso, a pessoa caiu de joelho e começou a chorar, ele falou, pastor, eu estava na fila dizendo, Deus, não desista de mim, porque eu estou passando por uma situação, eu estou preso a uma raiz de amargura, de pecado, e eu estava dizendo, Senhor, não desista de mim, e o Senhor vem e fala exatamente isso. Então, esse é o mover de Deus. Deus não desiste da minha vida e nem da sua vida, meu amado. O amor de Deus persegue implacavelmente os seus filhos. E aí você pode pegar a história de homens de Deus na Bíblia, mas também de outros testemunhos de pessoas que foram perseguidas pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque primeiro eu tenho dito isso aqui nos profetas menores. Unção não perde a validade, chamado não perde a validade. Uma vez que Deus te comissionou, Deus te colocou algo para ser bênção, e como nós precisamos ser bênção na vida dos nossos funcionários, na vida do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Pessoas estão passando por crises, por lutas, e nós estamos vivendo no mundo da superficialidade, do consumismo. Isso aqui não é uma retórica ou uma palavra simplesmente contra o sistema, é fato. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias que a igreja também precisa acordar em todas as áreas. Onde nós precisamos entender que o amor de Deus pelo Brasil não mudou, que o amor de Deus pela minha casa não mudou, que o amor de Deus para cada plano e propósito que Ele tem para nós não mudou. Só que Ele não vai nos abençoar no ventre do peixe. Ele quer que a gente saia e vá para o plano maior onde Ele vai estar. Então, o primeiro versículo, nós vamos estudar alguns versículos só até chegar no principal que nós lemos. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Meu amado, eu acho lindo porque é um jogo de palavras no hebraico que vai dizer exatamente isso aqui. Eles usam duas palavras, Elohim e Yahvé, ou Jeová, que significa aquele que existe, aquele que governa. Jonas não orou, meu amado, com aquele sentimento, Deus de misericórdia, de pai de Abraão, Isaac. Não, Jonas orou dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é um princípio que cria todas as coisas, o Senhor traz a existência de todas as coisas, o Senhor tem o comando de todas as coisas, o Senhor é aquele que governa, olha só onde é que eu estou. Né? Eu falei semana passada, acho que aquele peixe lá, ou aquele animal marinho, vamos chamar de peixe, estava doido para mastigar o Jonas, né? Deus, deixa eu mastigar, só tirar uma perninha dele, um bracinho dele, né? E o Jonas lá, e Deus fala assim, Jonas, e aí? Meu amado, Jonas fala, e aí?
Eu sei que o Senhor é aquele que governa todas as coisas. Eu sei que Tu és aquele que existe. Tu és o meu Deus. Essa expressão, orou ao seu Deus, né? Porque é alguém relatando essa história, é muito comum isso, tá? Talvez quando terminou tudo, Jonas sentou e Jonas foi muito sincero no capítulo 4, falou, escreva aí que eu fiquei bravo com Deus, porque eu sabia que isso ia acontecer. Talvez Jonas contando assim, naquele momento eu só tive uma saída, quando eu vi a minha situação profissional, quando eu vi a situação com os meus filhos, quando eu vi a situação com meu esposo, com a minha esposa, com o meu casamento, quando eu vi eu só encontrei uma saída. Eu orei ao meu Deus. Aí vem uma pergunta muito clássica e linda antes de passar para outros slides. Quem é o seu Deus? É um Deus que é um gênio da lâmpada mágica, que você só ora na hora das dificuldades? Ou é um Deus que vai no jardim do Éden, do seu jardim do Éden, ter comunhão com você? É um Deus que fala, olha o meu filho amado, ele tem me dado alegria. Talvez o diabo diz, não, mas ele tem sim, tem muitas coisas erradas, mas ele está se levantando, ele não está ficando caído, ele está tomando um posicionamento. Quando estamos tão impotentes que só nos resta um recurso. Talvez é esse ponto que muitas pessoas não conseguem entender. E nós falamos no domingo passado, e nós falamos no livro de Oséias também. Deus não é sádico. Deus não quer o sofrimento. Deus não se alegra com algumas situações. Mas Deus entende que o ser humano, infelizmente, algumas pessoas só respondem na hora do apuro. E às vezes então Deus fala, eu vou pesar minha mão, eu vou deixar isso acontecer, eu vou permitir, ele está se afundando, deixa ele se afundar, mas Deus, não, deixa ele. Porque eu sei, na minha onisciência, que lá, quando ele estiver bem no fundo, ele vai clamar, ele vai dizer, Senhor, meu Deus, há situações que Deus permite sim, meu amado. Talvez você fale, mas por que eu tive que passar por isso? Porque talvez se você não tivesse passado, você não teria olhado para a sua empresa com outro olhar, com a promessa de Deus, com a sua vida profissional, sabendo que não é seu sucesso, mas é o sucesso de Deus. Talvez você não tivesse olhado para o teu filho, sabendo que é uma promessa de Deus sobre a vida dele. Talvez você não teria olhado para a tua esposa ou para o teu esposo, sabendo que uma aliança não se quebra. Talvez você não teria olhado para a sua família e sabendo que ela é um altar de adoração, ou deve ser um altar de adoração. Então, às vezes, nós precisamos entender que Deus nos leva a usar todas as situações para chegarmos no último recurso. Você vai ler o capítulo inteirinho e não encontrará o profeta de joelhos orando. Interessante isso. Os marinheiros oraram, entraram em desespero. Quando tudo estava acontecendo, aonde é que ele estava? Lá no porão. E lembra que nós falamos no domingo passado o que a mágoa, o ressentimento faz com as pessoas? Elas se fecham. Elas se fecham no sentimento de vitimização. E aí todo mundo quer ajudar. Não, mas olha, porque eu sofri muito. Meu amado, todos nós sofremos. Ela se fecha num sentimento de que não vale a pena mais lutar. Como não vale a pena mais lutar? Imagina se Deus pensasse assim. Vale a pena lutar sim, porque Deus tem plano. O que eu e você temos que entender, e eu falo isso para os meus filhos, Deus não anula os planos que Ele colocou no coração dos pais. Por mais que você veja o teu filho se desviando, o seu filho, meu amado, tem promessas. É claro que às vezes nós queremos ver de uma forma imediata, mas tem promessas. Talvez Jacó estivesse chorando lá, mas eu tinha tanta promessa em José, eu tinha tanta palavra de Deus, talvez ele até tenha feito meia culpa, eu errei muito, eu dei uma certa preferência mais para ele, não importa. Mas eu tenho certeza que quando a notícia chegou, Jacó levantou e falou, eu sei que as promessas sobre o meu filho não foram anuladas. Nós precisamos entender e levar isso. O texto mostra que Jonas foi apenas descendo. Desce para uma cidade, depois desce para um porto, depois vai para um navio, vai para alto mar. Segundo todos os comentaristas, ele estava a 1.400 quilômetros da onde ele saiu do porto de Jope. E Nínive estava a quase 2.500 quilômetros distante, porque ele foi ali para o espaço de Gibraltar, perto da Espanha hoje. Ele estava longe. Porque quando a pessoa está cauterizada, quando a pessoa não quer encarar e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, como muitas pessoas já fizeram, como Bartimeu fez, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, nós vamos se afastando e nem percebemos. Às vezes, muitas pessoas estão dormindo
nos seus porões, machucados, revoltados, talvez até com razão. Mas preste atenção, meu amado, o porão, nem o ventre de um animal é o nosso lugar. O nosso lugar é no plano que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Talvez Deus quer que você seja um grande empresário para ser abençoador na casa dele. Talvez Deus quer que você seja um funcionário exemplar para o teu patrão ver a diferença entre a luz e as trevas. Talvez o que Deus quer para você é que você seja sacerdote na sua casa. E ser sacerdote na sua casa, meu amado, eu digo porque eu sou sacerdote. É a coisa mais difícil que tem, não é fácil. Porque tem momentos quando um filho, principalmente filho adolescente, eu posso dizer que já passou essa fase, né? Às vezes a vontade é outra. E nós às vezes queremos interferir, comandar, nós queremos sair que seja do nosso jeito. Só que muitas vezes Deus quer trabalhar caminhos que nós não entendemos. Se Deus chegasse para Jacó e falasse, Jacó, eu tenho um plano tremendo para o teu filho. Eu sabia, Deus, eu sempre soube disso. Tá? José, eu sempre vi que estava a tua luz sobre ele, por isso que eu está certo, só que ele vai ser sequestrado, ele vai ser vendido, vai acontecer isso. Você acha que José ia dizer, legal? Qual pai que falaria isso? Você já tentou pensar o coração de Abraão subindo com Isaac, pai, onde é que está o sacrifício? Meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Mas mesmo assim, esses dois homens, para mim, o maior exemplo. Jacó não tem como porque ele não sabia, mas Abraão, alguém que realmente entendeu que Deus proverá. Talvez uma das frases que nós precisamos estar dizendo, e eu sei disso, e essa semana nem no mal que eu falei, pai, o senhor sabe que Deus proverá todas as coisas. Porque é uma convicção que eu e você precisamos ter. Então, Jonas orou na hora do desespero. Ele precisou ser forçado a orar. Muitas vezes é isso que Deus faz. Deus permite situações. Também podemos e devemos, meu amado, como Jonas, orar ao Senhor nosso Deus. Ah, pastor, mas eu não sei como orar. Nós vamos aprender com Jonas hoje. Porque Jonas, capítulo 2, tem uma lição tremenda. E quem vai orar igual o Jonas é Jesus lá na cruz. Mas vamos chegar lá. Então nós precisamos aprender e devemos ter uma vida de oração. Uma vida de entrega. Homens, aprendam a orar. Aprendam a orar. Logo, logo nós vamos ter o nosso novo encontro de homens. Eu falei para o Rogério, se ele me permitir, eu quero falar. Eu quero falar sobre 3 coisas que você já pode ir pensando. Uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida da palavra. Você lembra que eu sempre falo isso, o tripé? É isso que faz um sacerdote. Não existe curso sacerdotal paterno. Só essa vida de comunhão que vai trazer sabedoria. Então nós precisamos orar para o nosso Deus. E do ventre do inferno, olha a expressão que ele vai usar. Clamei e tu ouviste a minha voz. Essa expressão do ventre do inferno, no hebraico é a palavra betem, que significa na minha loucura. Olha que interessante. Jonas falou, estou ficando louco. Olha o que está acontecendo comigo, eu estou nessa situação. Tá? Imagine, ele tem se você for ler, no hebraico é muito mais forte, tá? No hebraico ele tem uma expressão que as águas começaram a chegar. Sabe o que significa isso na prática? O peixe estava cada vez mais afundando aonde as algas se encontram. Ele está dizendo o seguinte, eu estou vendo o que está acontecendo, estou no ventre do inferno, da minha loucura. Eu clamei ao Senhor. Meu amado, Bartimeu estava no meio de uma multidão e clamou ao Senhor. Tantas pessoas em situações de batalha clamaram ao Senhor. Há um desenho no campo de Auschwitz, tá? Que é um quadro, existe com uma pessoa com a unha. Estava preso lá e todo dia escondidinho ele foi riscando e ele fez a imagem de Jesus. Eu tenho essa foto, se um dia alguém tiver curiosidade. É a coisa mais interessante, porque ele fala assim, olha, e ele sobreviveu, tá? Um dos sobreviventes, eu disse, o que me sustentou era a certeza que eu tinha, que mesmo nessa loucura, Deus não desistiu dos planos que Ele tinha para a minha vida. E ele sai para ser pastor e escritor. E ele sai para ser pastor e escritor. E nós precisamos entender isso aqui, amado. A oração não contém uma palavra de petição, mas trechos de salmo. Se você for ler, e eu não anotei aqui, amado, Salmo 18, 108, 118, Salmo 24, são vários salmos, Salmo 36, são vários salmos que ele vai usando. Sabe o que significa isso na prática, meu amado? Preste atenção nisso aqui. Precisamos aprender a orar a palavra.
Eu tenho um material que é muito bacana, que são Orando a Palavra. São a Valnice Milhões que compilou, né? Pois outras pessoas desenvolveram. A Valnice Milhões tem até um livro, né? Orando a Palavra. Às vezes nós precisamos pegar e ler, e orar, declarar a palavra. Sabe por que nós não oramos a palavra? Porque às vezes, meu amado, presta atenção aí, nós não memorizamos mais nada. Eu sou do tempo que, quando eu me converti, meu amado, lá quando a arca tinha acabado de descer, para aquele tempo lá, né? Conceição vai lembrar disso aqui, né? A gente tinha um concurso, a gente tinha que vir na frente. Eu, naquela época, já era seminarista, eu fazia isso nos adolescentes. Pegar a Bíblia assim, abra em Naum, capítulo 2. Abra, que tinha que abrir assim, abaixei. E a gente, às vezes, tinha que perguntar assim, o que diz o Salmo 23, todo mundo sabe. Mas o que diz Naum 1:4? Olha só, meu amado, nós não memorizamos mais nada. Toda a tecnologia que nós estamos vivendo hoje, abrindo parênteses, ela é fantástica, maravilhosa. Daniel falou que iria multiplicar a tal ponto que nós iríamos ver uma loucura. No hebraico é muito forte. A mesma palavra que está lá no hebraico, a Septuagíntica usa em Lucas 21:11, que haveria coisas caindo do céu, Uma inteligência artificial hoje pode desligar alguns satélites e eles caírem do céu. Jesus fala, isso vai acontecer, eu não sei se... Espero que não caia na cabeça de ninguém aqui, em nome de Jesus. Mas quando você olha para os textos sagrados sobre escatologia, é uma coisa tremenda. Abre um parênteses, dentro desse parênteses. Sexta-feira, culto de libertação, eu vou estar falando sobre a tribo de Gade. E eu vou dar uma pincelada na geopolítica. Então, aqui na igreja, não sei se vai ser gravado, mas eu estarei aqui. Fecha esse parênteses, volto para o outro parênteses. Então, o hebraico é muito forte quando diz que essa questão da memorização. E o que eu estava falando? Que essa sociedade que nós temos hoje, por causa da tecnologia, nós não memorizamos. Meu amado, eu sou do tempo que a gente falava, liga para tal pessoa, pegava o telefone, fazia assim... Ninguém sabe o que é isso, né? O Isaldo sabe, né, Isaldo? Mas sabe o que era legal? A gente sabia decor. Eu sou do tempo que posto de gasolina só vendia gasolina, meu amado. Hoje, em posto de gasolina, amanhece uns jovens, principalmente sábado de manhã, amanhece com um monte de jovens baderneiros. Mas aqui não é um posto de gasolina? E aí a gente pode, eu sou do tempo que fazer pipoca era numa panela e tinha que ficar esperando bater na tampa. Hoje você põe no micro-ondas. Onde que eu quero chegar? Nós não lembramos de quase nada. Qual que é o número da sua esposa? Espera aí. A verdade é essa. Isso está entrando para a igreja. Meu amado, eu não estou dizendo para você memorizar a Bíblia toda. Mas que é um desafio, eu já fiz isso. Eu vou decorar o livro de Filipenses. Pronto. Todo dia ler, todo dia ler, todo dia ler. Chega uma hora que a tua mente está tão cheia do Filipenses, que Deus começa a trabalhar, mesmo que você não consiga entender. Quando ele está lá naquele ventre, ele não tinha Bíblia, ele não tinha smartphone, mas ele conhecia os salmos. A probabilidade, porque Jonas trabalhava no templo, ele era um profeta. E era muito comum as pessoas ficarem cantando os salmos. Então ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia o que era a palavra de Deus. Meu amado, sem a Bíblia, nossas palavras ficam desnorteadas na oração, acaba a fé e acaba a esperança. Você quer ver só? Você está diante de uma crise. Aí você, Deus, eu não sei nem como orar, não sei. Aí você lembra que Isaías 45, Senhor, Tu és aquele que abre as portas fechadas, a Tua palavra que diz, Isaías 45. Senhor, Tu és aquele que vai na minha frente, a Tua palavra que diz. Só é aquele que vai trazer os tesouros escondidos, é a Tua palavra quem diz. Olha que coisa tremenda, você fez uma oração fantástica, como diz o reteté, cheio de fogo do Espírito, né? Você fez uma declaração profética. Você pega o Salmo 118, Senhor, eu não sei como orar, mas estão me cercando como abelhas, mas no Teu nome eu sei que elas serão despedaçadas. Salmo 118, versículo 4 em diante. Quando o salmista começa a declarar, Senhor, refrigera a minha alma, refrigera o meu casamento, refrigera as minhas feridas, cura-me, leva-me para mim, viver de pastos verdejantes. Senhor, prepara uma mesa para mim. Olha só, meu amado, só a palavra. Nós precisamos ler e quem sabe até voltar a decorar. Todavia, tornarei a ver o teu santo monte. Antes de entrar na palavra que ele usa aqui, eu quero te fazer uma pergunta. O que você gostaria de ver? Qual é a tua saudade?
Não Nova Jerusalém, porque senão você tem que morrer para ir lá, a não ser no arrebatamento. Você ser arrebatado. Mas qual que é o teu desejo? Você sonha com culto de domingo? Você sonha com culto de quarta-feira? É online, mas você sonha. Você sonha com culto de quinta-feira lá no Nerd? Você sonha. Você sonha com culto que vai ter uma vez toda a última sexta-feira de libertação, e nós vamos estudar algumas coisas nessa sexta? Você sonha com essas coisas? O que enche a tua alma? Se não, tem pessoas batendo ponto na igreja. Alegrei-me quando me disseram, eu estou indo à casa do Senhor. Não é que você tem que vir, né? Tua mulher fala, não, fica quieto, mulher, que estou preparando para o culto. Não, não é isso. Isso é religiosidade. Vamos botar uma música santa porque nós estamos indo para o culto. Não, não. Não vai botar um funk também, pelo amor de Deus, né? Mas é você preparar o teu coração. Senhor, hoje é dia de culto. Eu estou indo lá com meus irmãos. Eu não sei que música vão cantar, mas eu sei que eu vou te adorar. Eu não sei se vai ter ministração, porque às vezes tem, às vezes não. Mas se tiver, eu quero lá receber. Eu não sei qual vai ser a palavra, mas eu quero que ela seja rema no meu coração. Essa era a saudade. Agora, olha a palavra no hebraico, a palavra nabat, que é contemplar. Sabe o que ele está falando? Eu quero contemplar, Senhor. Eu quero contemplar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você sabe por quê? O templo, na simbologia, no cotidiano, no cognitivo do judeu, o templo era a representação da presença de Deus. Então, quando ele fala, eu quero ter a tua presença. Qual que era a angústia de Davi, quando ele está ali na região, que é a Turquia hoje, quando ele está naquelas cavernas, ele escreve o Salmo 124, ele escreve o Salmo 118, é uma probabilidade de ter escrito o Salmo 23 lá. Ele olha para tudo aquilo lá e fala, Senhor, eu quero ver o teu templo. E quando ele compartilha isso com Asaf fala assim, isso dá uma letra, vamos lá. O pardal encontrou seu ninho. E eu, Senhor, encontrei o teu santuário. Sabe, talvez naquele momento que talvez Asaf perguntando, Davi, como é que foi o negócio do deserto? Rapaz, teve um dia lá que eu estava em angústia, eu só queria ver o templo. Talvez ele viu um cabrito lá do deserto que encontrou um espaço, talvez ele viu uma andorinha fazendo o seu lugar, ele descreve e Asaf fala assim, isso dá uma letra, isso dá uma letra. Mas eu encontrei os teus tabernáculos, Senhor. O templo é um lugar da presença de Deus. E aonde a presença de Deus está... como é que eu sei? Biblicamente. Olha como nós podemos conhecer a Bíblia. Deus não mente, certo? Ele fala a verdade. Ele diz o seguinte, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou reunindo no nome de Jesus. Ok, você está reunindo no nome de Jesus? Então Deus está aqui. Na mão gigante desse aqui, se Deus também não atender, né? Se 2 estiverem reunidos num local em meu nome, eu estou presente. Às vezes na sua empresa, você e mais um só é cristão. Deus está presente. Porque Deus não está falando da questão geográfica. Deus está falando que Ele pode fazer. Por isso que o diabo quer destruir casamento. Porque às vezes com o filho, por causa do cotidiano, pós-modernidade, influência aqui, influência lá, net aqui, net lá, net, né, de internet, Netflix, vamos colocar assim. E isso e aquilo lá, os meninos estão muito cauterizados na mente. Aí o pai, o sacerdote, a mulher sábia, meu bem, nós precisamos orar. Agora imagine se é um jugo desigual. Ou se o cara se afastou da igreja, está tão frio que nem acredita mais. Nós precisamos orar, tá? Não dá liga. Vocês estão entendendo? Não dá liga. Isso é muito sério, meu amado. Porque nesse lugar, na cultura hebraica, era um lugar que ele queria contemplar. Porque ele sabia que ali seria um lugar de cura e um lugar de promessa. Esse deve ser o meu maior motivacional de vir para a casa do Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo. Amém. Mas eu quero estar em comunhão com os santos. Não caia nessa ladainha de que igreja é isso, igreja é aquilo. Não. Eu quero estar na comunhão dos santos. Porque eu sei ali há um lugar de cura e há um lugar de promessas. Eu não sei quem orou pela tua vida, eu não sei quantas palavras você recebeu, ou talvez você só recebeu uma palavra, Deus está dizendo que você é querido dele, amém por isso, toma posse. Deixa Deus operacionalizar a cura que Ele ministrou nos nossos corações. Abrindo um parênteses, tá, gente? Intercessor, quando você está aqui na frente orando, fica olhando e pode chamar. E você que está aí na fila orando,
Não fica, minha mãe mandou escolher isso daqui. O que te chamar, você vai lá. É o Espírito Santo usando vasos. Amém? Fecha parênteses. Hoje está cheio de parênteses, hein? A mágoa ou rancor não deixa a graça fluir. Quando ele ora, e você pode ler o capítulo 2 de Jonas, você vai ver alguns versículos que ele fala, mas ele nunca coloca, eu estou aqui porque eu mereço. Ele começa a agradecer. Sabe por quê? Ele começa a entender aquilo que eu e você precisamos compreender. Eu não sei porquê, mas Deus tem um processo. Eu não sei porquê, mas Deus tem um propósito. Eu não sei porquê, mas eu sei que Deus vai operacionalizar. É aquele momento que ele começa a entender que aquela questão que ele tinha com os assentos, e não foi fácil, meu amado. Porque a coisa mais difícil que existe no mundo, vou te dizer qual que é: perdoar. Quando a ferida dói, é muito duro. E não adianta, mas eu já pedi perdão, dá um sorriso. Não, não é assim que funciona. Tem todo um processo. Porque Jonas passa por aquilo, ele faz uma oração, Deus liberta ele, ele vai lá, capítulo 3, prega a mensagem, aí no capítulo 4, ele ainda está com um pouquinho, porque é um processo. Não apresse o rio corre sozinho. Não apresse o Espírito Santo na vida das pessoas. Apenas ore para ela não se travar, aí sim, mas respeite a dor do outro. Deus não falou, Jonas, você está magoado. Pega a mensagem do domingo passado. Jonas, você está magoado porque... Não, ele não falou nada. Ele só simplesmente falou, Jonas, você está preocupado com teus sentimentos? E eu estou preocupado com aquilo que eu posso fazer na tua casa. Você está preocupado com a sua dor? Eu estou preocupado com aquilo que eu posso fazer nessa cidade. Mas Deus, eu sei de tudo isso, Jonas. Jonas, eu sei o que eles fazem, que você nem imagina. Mas eu também sei, na minha onisciência, se você pregar, eles vão se arrepender. Teu marido, tua esposa, teus filhos, talvez até um colega de trabalho, por mais inserido nas trevas que ele possa estar, aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Quinta-feira eu dei uma aula no grego sobre ego eimi photos do cosmo, quando o Senhor Jesus fala no grego, eu sou a luz do mundo. Só sobre isso, o que é o sistema, o que é o cosmo. Mas quando um cristão chega, quando o cristão entra em qualquer ambiente, na autoridade do Senhor, ele não precisa dizer, sou crente, está amarrado, sai capeta. Não precisa nada, ele só entra. O próprio mundo espiritual vai dizer, vão cair fora, senão a gente vai levar porrada. Vão vazar daqui, porque senão, nós estávamos trazendo intriga nesse ambiente de trabalho, nós estávamos trazendo fofoca nesse ambiente de trabalho, mas Deus está dizendo, viu, Kenneth? Deus está dizendo, o que Ele tem para a tua vida, essas intrigas não vão prevalecer, porque vão sair. Sabe por quê? Porque você chegou naquele lugar e você é abençoado. Não deixe. Então, enquanto não reconhecia suas mágoas, ele não conseguia correr para Deus. Interessante isso. Ele não conseguia correr para Deus. Aliás, ele estava correndo de Deus. A mensagem do domingo passado, o título é "Tô fora". O título dessa mensagem hoje é "Tô dentro". Muitas pessoas estão fora enquanto o Espírito Santo está dizendo, eu quero que você esteja dentro. Só quando ele foi sendo curado. E aí o processo de bênção aconteceu. Quando a minha alma desfalecia, lembrei-me do Senhor. Olha a palavra no hebraico aqui, meu amado, a palavra zagar, trazer a memória, registro em nossa alma. Vamos pensar assim, Deus colocou João numa situação tão difícil, que ele não tinha para onde correr. Ele não tinha para onde sair. É o cara do Missão Impossível, a última agora, está preso dentro de um submarino, não tem para onde sair, não tem que escapatória. O cara fica, e agora, o que eu faço? Jonas, ele fala, então eu vou trazer a memória. Sabe qual é a grande lição antes de passar para o próximo slide? Há situações da minha vida que eu e você precisamos aprender a trazer coisas à memória. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que Ele fez para a minha vida. Eu sei qual é o propósito que Deus tem no meu coração. Nessa quinta-feira eu contei um pouco, eu não sou muito de falar do meu passado, do meu testemunho, mas principalmente na época do seminário. Eu peguei a época do seminário que a aula era de manhã, de tarde e de noite, era em internato. E eu não tinha condições de pagar, recebi uma ajuda do meu pai, e o que eu fui? Eu fui ser zelador. Eu que lavava os banheiros. Tá? Mas quando eu comecei a contar aquilo, eu comecei a falar, peraí, olha quantos anos fazem isso. Alguns aninhos, tá, mano?
Eu falei, cara, peraí, olha quanto que Deus me abençoou. Porque, infelizmente, muitas daquelas pessoas que estudaram comigo e até que faziam questão, que o homem é vingativo, o homem já suja banheiro por natureza, né? Mas piorar a sujeira dentro do banheiro, até por uma questão de birra contra mim. Infelizmente, eles estão desviados. Viraram mentes cauterizadas. Não lembrei isso com alegria, mas eu falei, até que ponto todo esse processo de se humilhar não era um tratamento que Deus já estava dando na minha vida para colocar onde eu estou hoje na vida de vocês. Então, meu amado, não reclame do processo de Deus. Experiência não é o que acontece com o homem, é o que o homem faz com que ele acontece. Jonas poderia ter dito, mas não é possível, Deus é ingrato, ele não entendeu a minha dor. Domingo passado nós falamos, a probabilidade que os assírios tenham matado os parentes de Jonas, muito grande historicamente falando, tá? Então, talvez Jonas pudesse ficar ali, não, mas ele falou, não, o que eu posso aprender com essa lição? Que lição que eu vou tirar aqui disto? Meu amado, há uma responsabilidade nossa em todas as situações na qual nós estamos vivendo. Há uma responsabilidade hoje da igreja. O Brasil nunca passou pelo que está passando. Dietrich Bonhoeffer tem uma frase que eu gosto muito, quando ele estava preso no campo de concentração de Auschwitz. Porque ele falou que a igreja não estava se mexendo, a igreja não estava tomando posicionamento. Aí os pastores que foram lá tentar mandar uma mensagem para ele, falaram assim, não, nós nos posicionamos, nós ficamos neutros. Eu falei assim, vocês se posicionaram. Mas vocês não se posicionaram para ser sal e luz, uma intercessão diante de tudo isso. Então, meu amado, o que nós vamos aprender com essas experiências que o Brasil está passando e tudo mais? A direção é mais importante do que a velocidade. Jonas estava numa direção errada, uma velocidade boa, mas numa direção errada. Coisas estão acontecendo, olha, eu comprei um carro novo, vou comprar uma casa em condomínio. Não que casa em condomínio seja a cereja do bolo, mas é a expressão popular, né? Quem mora em condomínio é rico. Ok. Eu não moro em condomínio. Mas vamos lá. Então, pega essa mentalidade, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e Deus está dizendo, isso aí é bênção, sim. Eu quero te dar muito mais, mas eu quero que você tenha de mais precioso, que é o seu coração. Então, não vá nessa velocidade, querendo conquistar tudo. Olhe a direção que você precisa buscar. Olhe a direção que Deus tem e quer estabelecer para a sua vida. E, indo para o encerramento, a salvação é do Senhor. A palavra salvação aqui no hebraico é a palavra da etimologia de Yeshua, né? Yeshua, salvação no sentido de fazer algo novo. Essa preposição finalzinha aqui, para você ter uma ideia, que você pega aqui, que começa com Yeshua, e você pega esse het, né? Sabe o que significa? Em Jesus, todas as coisas se renovam. São poucas palavras no hebraico que aparece essa conjugação. Sabe o que Deus está dizendo? Silas, em mim, teu casamento, tua empresa, tua vida profissional, tudo será renovado. Deus sempre nos surpreende com amor e com a graça. Então, momentos difíceis, meu amado, podem modelar gigantes na fé. Não é o que você está passando, mas é o que você vai fazer com a experiência que você teve. Gigantes na fé se levantaram em momentos de crises, momentos de dificuldades. Spurgeon e Miller e tantos outros escreveram, né? Na maior crise, quando eu caí de joelho, eu me levantei como um gigante. Nós precisamos, amém? Tem um aleluia aqui? Glória a Deus. Eu escutei bem baixinho lá atrás, amém, aleluia. Deus quer levantar gigantes na fé, pessoas que realmente possam entender. Então, somos, antes de ser chamados. Sabe o que eu quis dizer com essa frase? Deus ministrou de quinta para sexta. Eu estava preparando o sermão e Deus falou assim, antes de você ser, eu já tinha te chamado. Antes de vocês estarem aqui hoje, eu já tinha preparado a mensagem. Antes de você pensar em vir para Monte Hebron hoje, Deus já sabia o que eu iria pregar. Deus trabalha com essas questões tremendas. Quantas vezes eu falo aqui, olha, eu estava pensando em imensurável amor, eu tenho por costume não olhar o que vai ser cantado ou ministrado, justamente para eu ter certeza que aquilo que foi falado aqui vai casar com aquilo que Deus falou para eu falar. E quantas vezes, o Edinalva,
ou o Guilherme, ele fala algo aqui, é exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar nesse lugar. Sabe por quê? Porque antes de ser, Deus já estabeleceu algo. Sair da religiosidade e mostrar aos marinheiros a nossa fé. Nós precisamos mostrar aos marinheiros que estão se afogando nos mares da vida quem é o nosso Deus. Pastor, eu não sei. Convite para vir no culto. Convite para vir no culto. Quando alguém chegar para você e falar, está tão difícil, eu posso orar com você? Pastor, eu não tenho coragem. Eu sei. Eu também sou um covardão. Mas aquele que está em mim não é. E eu falo, Senhor, em nome de Jesus, me dê força. Você acha que para um gago estar pregando aqui é fácil? Essa semana veio uma pessoa conversar comigo aqui, já aconteceu algumas situações parecidas. E eu vou falar, tá, ele, não é que o senhor é gago mesmo? Eu falei, eu sou gago, obrigado por me lembrar. Mas é só Deus para fazer o impossível da minha vida e na sua vida, meu amado. Vamos mostrar nossa fé àqueles que precisam. Murmuração é um sintoma de quem corre de Deus. Uma pessoa que começa a murmurar, reclamar das coisas, eu já sei que ela está longe de Deus. Gratidão, meu amado, é a marca de alguém que corre para Deus. Alguém que corre para Deus é grato. Alguém que corre de Deus fica com o coração cheio de murmurações. Nós precisamos aprender e vivenciar. Corra para Deus, ore, fale com Ele, pare com a greve de silêncio. Abra o coração. Pastor, eu não sei como orar. Fale da tua dor. Fale da tua raiva. Uma vez uma senhora que eu estava atendendo, ela falou, pastor, é pecado orar para Deus matar o meu marido, porque é aquela desgraça. Até eu falei, é pecado, minha irmã. Agora, você orar para Deus curar e ressuscitar não é pecado. E passou um tempo, eu encontrei ela, e ela falou, pastor, não é que Deus fez um milagre naquela coisa? E já vi marido também falando de mulher, pastor, mas minha mulher não tem jeito. Ela é assim, assim, assim. Eu falei, tem. Se Deus uniu, Deus tem um plano. Meu filho não tem jeito, meu amado. Meu pai já foi a óbito, mas se você perguntar para ele o trabalho que eu dei para ele, você não tem ideia. Mas nunca meu pai falou algo contra a minha vida, a não ser, Silas, eu te apresentei para Deus, um dia ele vai te pegar. Em qualquer situação que ele me tirava, um dia Deus vai te pegar. Sabe por quê? Porque ele fala assim, eu oro por você, eu entrego a tua vida a Deus. Corra para Deus, reconheça o seu pecado, pare de se justificar. É meu signo, Capricórnio é assim mesmo. Leão, então, é tudo pelo impulso. Pare de se justificar. Eu pequei porque o meu marido fez isso, eu pequei porque minha esposa fez isso, eu pequei porque o meu pai... Para. Quando Jesus conta aquela parábola de alguém que vai no templo, Senhor, Senhor, e o outro não fala nada, fala, Deus, eu sou um pecador. Jesus fala, olha, aquele que não falou nada, mas reconheceu, esse sim teve as suas orações escutadas. Deus não é surdo, mas Deus não escuta gritaria. Deus escuta a voz do coração. Não importa aonde você está. Nesses 40 e poucos anos de pastor, já escutei pessoas falar assim, pastor Silas, olha como Deus é, eu não sabia como eu orar, eu só falo, Deus tem misericórdia. Eu entrego nas tuas mãos. E de repente eu vi Deus agindo. Eu falei, sim. Porque quando você diz, tenha misericórdia, eu entrego nas tuas mãos, você fez uma grande oração. Corra para Deus e agradeça. Para de murmurar, agradeça o teu filho. Pastor, mas não tem nada que agradecer. Agradeça. Agradeça o teu marido, pastor. Isso eu pegou pesado, hein? Agradeça. Agradeça a tua esposa. Não, pastor, não, para aí. Agradeça. Agradeça o seu pastor. Amém, igreja, amém. Agradeça. Agradeça. Ontem, um amigo do Malik falou assim, quando eu conheci o teu filho, a primeira coisa que eu tive foi raiva dele. Eu falei, por quê? Porque ele é muito sincero. Ele é direto. Eu falei assim, bem-vindo à família Fernandes. Então, às vezes, eu sou muito sincero, mas agradeça a minha sinceridade, porque eu amo vocês. Agradeça essa casa. Pastor, não temos telão LED, agradeça essa casa. Isso aqui é fruto do amor de Deus, da graça de Deus. E eu encerro com uma pergunta para vocês. Você está dentro?